Nesta aula, vamos continuar a resolução dos exercícios propostos em aulas anteriores. Esboce os gráficos das seguintes funções. Número 10, y igual a 3x elevado a 5 menos 20x elevado a 3. Vamos proceder do mesmo modo que já fizemos antes. Vamos determinar, primeiro, os pontos onde o gráfico toca o eixo y. Fazendo x igual a 0, o f de 0 vai ser 3 vezes 0 elevado a 5 menos 20 vezes 0 elevado a 3, que dá 0. Então, o gráfico da função passa pela origem dos eixos de coordenadas. 2. Os pontos onde o gráfico toca o eixo x, as raízes da função. Para determinar as raízes, devemos resolver a equação 3x elevado a 5 menos 20x ao cubo igual a 0. A função tem que ser nula. Podemos colocar x elevado a 3 em evidência. E a expressão se torna x elevado a 3 vezes 3x ao quadrado menos 20 igual a 0. O lado esquerdo da equação será nulo quando um dos fatores for nulo. Quando x ao cubo for igual a 0, ou seja, quando x for 0. Ou quando 3x ao quadrado menos 20 for igual a 0. Passando o menos 20 para o outro lado, 3x ao quadrado igual a 20. E o 3 que está multiplicando vai passar dividindo x ao quadrado, vai ser 20 sobre 3. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 20 terços. O gráfico da função toca o eixo horizontal nestes três pontos. Né? X igual a menos raiz quadrada de 20 terços, 0 e 20 raiz quadrada de 20 terços. 3. O comportamento da função quando x tende a infinito e x tende a menos infinito. O limite, quando x tende a infinito, de 3x elevado a 5 menos 20x elevado ao cubo, vai ser igual ao limite do termo de maior grau. Vai ser igual ao limite, quando x tende a infinito, de 3x elevado a 5. Quando x for muito grande, positivo, né, elevado a 5, vai dar também um número muito grande e positivo, então esse limite tende a infinito. Quando o x tende a infinito, a função também tende ao infinito. O limite, quando x tende a menos infinito, de 3x elevado a 5 menos 20x elevado ao cubo, como anteriormente, vai ser o limite do termo de maior grau. O limite, quando x tende a menos infinito, de 3x elevado a 5. Quando x for muito grande e negativo, como ele está elevado a um expoente ímpar, né? O número é negativo elevado a um expoente ímpar é negativo. O número vai ser muito grande, mas negativo, então esse limite tende a menos infinito. Então, quando x tende a menos infinito, a função também tende a menos infinito. Número 4. O comportamento da função perto dos pontos onde a função não está definida. Novamente, nós temos aí um polinômio que está definido para todo valor de x real, então não precisamos fazer nada. 5. Os sinais de f' de x entre os pontos críticos. A derivada da função é a derivada de 3x elevado a 5, 5 vezes 3 dá 15, x elevado a quarta. A derivada de menos 20x ao cubo, menos 20 vezes 3 dá menos 60, x ao quadrado. Nos pontos críticos, a derivada é nula, ou seja, 15x à quarta menos 60x ao quadrado é igual a 0. Podemos colocar 15x ao quadrado em evidência e a expressão se torna 15x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 4 igual a 0. Perceba que dentro dos parênteses temos uma diferença de quadrados. Né? Podemos reescrever a expressão como 15x ao quadrado vezes x ao quadrado menos e o 4, 2 ao quadrado, igual a 0. Essa diferença de quadrados pode ser substituída pelo produto da soma pela diferença, né? Um produto notável. E ela se torna 15x ao quadrado vezes x mais 2 vezes x menos 2 igual a 0. Essa expressão será nula, né? O lado esquerdo será nulo, quando um dos fatores for nulo. Quando 15x ao quadrado for igual a 0, ou seja, quando x igual a 0. Quando x mais 2 for igual a 0, ou seja, quando x for igual a menos 2. Quando x menos 2 for igual a 0, ou seja, quando x é igual a 2.
Os valores críticos são os valores da função para nos pontos críticos, né? Já sabemos que a curva passa pela origem, então, quando x é igual a zero, já sabemos o valor crítico. O f de menos 2 vai ser 3 vezes menos 2 elevado a 5, menos 20 vezes menos 2 elevado a 3. Menos 2 elevado a 5, número negativo elevado a um expoente ímpar é negativo, e 2 elevado a 5 é 32, então fica 3 vezes menos 32, menos 20 vezes. Mesma coisa aí, nós temos menos 2 elevado ao cubo, né? Um número negativo elevado a um expoente ímpar, o resultado é negativo, e 2 elevado a 3 é 8, então fica menos 20 vezes menos 8. 3 vezes menos 32 dá menos 96, menos 20 vezes menos 8, menos vezes menos dá mais 160. Fazendo essa soma aí dá 64. Então, neste ponto a reta tangente é horizontal. O f de 2, né, o outro ponto crítico, vai ser 3 vezes 2 elevado a 5, menos 20 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 5 é 32, então fica 3 vezes 32, menos 20 vezes 2 elevado a 3 dá 8. 3 vezes 32 dá 96, agora é positivo. Menos 20 vezes 8 dá menos 60. Fazendo essa soma aí dá menos 64. Neste ponto também a reta tangente é horizontal. Vamos agora determinar os sinais da derivada nos intervalos definidos pelos pontos críticos. Para o intervalo x menor que menos 2, vamos determinar o valor da derivada quando x é igual a menos 3. Então, f' de menos 3, agora a derivada, vai ser 15 vezes menos 3 elevado a 4, menos 60 vezes menos 3 elevado ao quadrado. Menos 3 elevado a 4, agora nós temos um número negativo elevado a um expoente par, e 3 elevado a 4 é 81. Então, fica 15 vezes 81. Menos 60 vezes, agora eu tenho outra vez um número negativo elevado a um expoente par. Então, dá positivo. 3 ao quadrado, 9. Então, menos 60 vezes 9. 15 vezes 81 dá 1.215. Menos 60 vezes 9 dá menos 540. Fazendo essa soma aí dá 675, né? A derivada é positiva no intervalo e o gráfico da função do exercício é crescente. Para o intervalo menos 2 menor que x menor que 0, vamos determinar o valor da derivada quando x igual a menos 1. Então, f' de menos 1 vai ser 15 vezes menos 1 elevado a quarta, menos 60 vezes menos 1 elevado a 2. Menos 1 elevado a quarta dá 1, né? Negativo elevado a um expoente par. Então, fica 15. Menos 60 e menos 1 ao quadrado dá 1. Fica 15 menos 60, que dá menos 45. Então, a derivada é negativa no intervalo e o gráfico da função do exercício é decrescente. Para o intervalo 0 menor que x menor que 2, vamos determinar o valor da derivada quando x é igual a 1. O f' de 1 vai ser 15 vezes 1 à quarta, menos 60 vezes 1 ao quadrado. 1 à quarta e 1 ao quadrado dá 1, então fica 15 menos 60, que dá menos 45. Então, a derivada é negativa no intervalo e o gráfico da função do exercício é decrescente. Para o intervalo x maior do que 2, vamos determinar o valor da derivada quando x é igual a 3. Então, o f' de 3 vai ser 15 vezes 3 elevado à quarta, menos 60 vezes 3 ao quadrado. 3 elevado à quarta é 81, então fica 15 vezes 81, e 3 ao quadrado é 9, menos 60 vezes 9. 15 vezes 81 dá 1.215, e menos 60 vezes 9, menos 540, que dá 675. A derivada é positiva no intervalo e o gráfico da função do exercício é crescente. Então, o gráfico tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito, e cresce, já que a derivada é positiva no intervalo, até atingir o primeiro ponto crítico. Depois decresce, já que a derivada é negativa, passa pelo segundo ponto crítico, a origem dos eixos de coordenadas, e continua a decrescer, porque a derivada continua negativa até atingir o terceiro ponto crítico. Depois cresce, já que a derivada volta a ser positiva, e tende ao infinito. Quando x tende ao infinito, o gráfico da função terá o aspecto mostrado. Número 11. Y igual a x mais 1 sobre x.
Até agora, tratamos apenas de funções polinomiais que são definidas para todo valor de x real. Agora, temos uma função racional, ou seja, uma função que pode ser expressa como a razão entre dois polinômios. Esse tipo de função geralmente possui valores de x para os quais a função não está definida, ou seja, existem pontos de descontinuidade que veremos como proceder agora. Vamos usar a lista de regras informais, porém a ordem não será exatamente igual. Como a função racional normalmente possui pontos de descontinuidade. Então vamos começar determinando, primeiro, o comportamento da função perto dos pontos onde a função não está definida. Observando a função, é fácil perceber que ela não está definida para x igual a zero. Se calcularmos o valor da função para este valor de x, o f de zero vai ser 0 mais 1 sobre 0, dá 1 sobre 0. Como há uma divisão por zero, a função não está definida para este valor de x. O domínio da função é d igual a x pertence aos reais, tal que x é diferente de zero. No entanto, podemos determinar o comportamento da função quando x se aproxima do zero, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então vamos calcular esses limites. O limite quando x tende a zero pela parte positiva, né, de x mais 1 sobre x, o limite da soma é a soma dos limites. É o limite quando x tende a zero pela parte positiva de x, mais o limite quando x tende a zero pela parte positiva de 1 sobre x. O primeiro limite dá zero, então sobra o limite quando x tende a zero pela parte positiva de 1 sobre x. Neste limite, x é um número muito pequeno, próximo de zero e positivo. No numerador, temos uma constante positiva. Quando dividimos uma constante por um número muito pequeno e próximo de zero, o resultado é um número muito grande. Como ambos os números são positivos, este limite tende ao infinito, mais infinito. A função tende ao infinito quando x se aproxima do zero pelo lado positivo. O limite quando x tende a zero pelo lado negativo, né, de x mais 1 sobre x, vai ser o limite quando x tende a zero pelo lado negativo de x, mais o limite quando x tende a zero pelo lado negativo de 1 sobre x. O primeiro limite novamente vai zerar. Então isso aí é igual ao limite quando x tende a zero pelo lado negativo de 1 sobre x. Semelhantemente ao limite anterior, este limite tende ao infinito. Estou dividindo uma constante por um número muito pequeno, próximo de zero. No entanto, agora temos uma constante positiva dividido por um número muito próximo de zero e negativo. Então, o resultado será negativo. Esse limite tende a menos infinito. A função tende a menos infinito quando x se aproxima do zero pelo lado negativo. Número 2. Os pontos onde o gráfico toca o eixo y. O ponto no qual qualquer gráfico toca o eixo vertical tem coordenada x igual a zero. No item anterior, vimos que a função explode quando x se aproxima do zero, né? Tanto por menos infinito quanto por mais infinito. Então, o gráfico da função não toca o eixo y. Número 3. O comportamento da função quando x tende a infinito e x tende a menos infinito. O limite quando x tende a infinito de x mais 1 sobre x, eu posso dividir em 2, né? O limite da soma é a soma dos limites. Vai ser o limite quando x tende a infinito de x, mais o limite quando x tende a infinito de 1 sobre x. O segundo limite aí vai tender a zero, né? Quando x for muito grande, 1 sobre x vai para zero. Vai sobrar só o primeiro. O primeiro, o que acontecer com o x, acontece com o limite. Então, se o x tende a infinito, esse limite também tenderá ao infinito. Então, quando x tende a infinito, a função também tende a infinito. O limite quando x tende a menos infinito de x mais 1 sobre x, podemos fazer o que fizemos antes, dividir em duas partes. Como na primeira, o segundo limite vai para zero, né? E vai sobrar só o primeiro limite, né? Que vai dar menos infinito, usando o mesmo raciocínio. Então, quando x tende a menos infinito, a função tende a menos infinito.
Perceba que quando x se torna muito grande, né, tanto faz negativo ou positivamente, o termo 1 sobre x tende a zero. E podemos dizer que a função do exercício tem comportamento parecido com o da função y igual a x, cujo gráfico é uma reta que passa pela origem. Então, essa função é a chamada assíntota da função racional, dessa função racional. Número 4. Os pontos onde o gráfico toca o eixo x, as raízes da função. As raízes da função são as soluções da equação x mais 1 sobre x igual a zero. Se a gente tirar o mínimo comum aí, vai ficar x embaixo, né? X por 1 dá x vezes x, x ao quadrado. X por x dá 1 vezes 1 dá 1. Então, em cima vai ficar x ao quadrado mais 1 sobre x igual a zero. Essa expressão será nula se o numerador se anular. Se x ao quadrado mais 1 for igual a zero. Passando 1 para o outro lado, x ao quadrado é igual a menos 1. Extraindo a raiz quadrada, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Como não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais, não existe solução para essa equação e o gráfico da função não toca o eixo x, não tem raízes. Número 5. Os sinais de f' de x entre os pontos críticos. Antes de calcular a derivada, vamos expressar a função de uma forma mais conveniente, né? O y igual a x mais 1 sobre x pode ser escrito como y igual a x ao quadrado mais 1 sobre x. Como a função é um quociente de funções, vamos utilizar a regra do quociente para o cálculo da derivada. Se u é igual a u de x e v é igual a v de x, né? d de dx de u sobre v vai ser v' menos uv' sobre v ao quadrado. Neste caso, o u é igual a x ao quadrado mais 1 e o v é igual a x. O', a derivada de u vai ser a derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de 1 é 0. O v', a derivada de v, vai ser a derivada de x é 1. Então, o f' de x vai ser o v, que é x, vezes o u', que é 2x, menos o u, que é x ao quadrado mais 1, vezes o v', que é 1, sobre o v ao quadrado, x ao quadrado. X vezes 2x dá 2x ao quadrado. E esse sinal negativo, troca o sinal de tudo que está entre parênteses, né? Dentro dos parênteses, e fica menos x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. 2x ao quadrado menos x ao quadrado dá x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. Os pontos críticos são os valores de x para os quais a derivada é nula. Então, são as soluções da equação x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado igual a zero. Como x é igual a zero não pertence ao domínio da função do exercício, o termo x ao quadrado no denominador não será um problema, né? Não teremos aí uma divisão por zero. Então, essa expressão nunca vai se anular no denominador. A derivada será nula quando x ao quadrado menos 1 for zero. Passando o menos 1 para o outro lado, x ao quadrado é igual a 1. Extraindo a raiz quadrada, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1, ou seja, mais ou menos 1. Então, a derivada se anula quando x é igual a menos 1 e x igual a 1. Os valores críticos são, o f de menos 1 vai ser menos 1 mais 1 sobre menos 1, dá menos 1, e 1 sobre menos 1 dá menos 1 novamente, menos 1 dá menos 2. Então, no ponto menos 1, menos 2, a reta tangente é horizontal. O f de 1 vai ser 1 mais 1 sobre 1, que é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Então, no ponto 1, 2, a reta tangente também é horizontal. Vamos determinar os sinais da derivada nos intervalos definidos por suas raízes. Observe que na expressão da derivada temos um termo x ao quadrado no denominador. Como qualquer número real elevado ao quadrado é positivo, o denominador será sempre positivo. E o sinal da derivada será definido pela expressão do numerador, que é um polinômio do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola. Como o termo quadrático é positivo, essa parábola é côncava para cima. Isso significa que a derivada é positiva para x menor que menos 1 e maior que 1. Nesses intervalos, a função do exercício é crescente. No intervalo entre menos 1 e 1, a derivada é negativa e a função do exercício é decrescente.
Com os dados obtidos, somos capazes de esboçar o gráfico da função. A função tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito, e cresce, já que a derivada é positiva no intervalo, até atingir o primeiro ponto crítico. Depois decresce, já que a derivada é negativa, e tende a menos infinito quando x se aproxima do zero pela parte negativa. Tende a infinito quando x tende a zero pela parte positiva e decresce, já que a derivada continua negativa, até atingir o segundo ponto crítico. Finalmente cresce, já que a derivada é positiva, e tende ao infinito quando x tende ao infinito e o gráfico tem o aspecto mostrado. Na próxima aula vamos resolver mais alguns exercícios.